Olá pessoas! Chegamos oficial e definitivamente em dezembro. E eu duvido que alguém aí tenha a pachorra de discordar que estamos no fim do ano. E geralmente nessa hora que refletimos sobre tudo o que fizemos ou deixamos de fazer ao longo do ano. Sobre as pessoas que conhecemos, lugares que visitamos e tudo que marcará esse período na cronologia de nossas vidas. E sinceramente eu não fujo desse padrão também, mas como vocês devem imaginar, eu vou um pouco além do que as pessoas comuns costumam fazer. Eu sou um nerd absoluto, afinal de contas. Então, eu reflito um bocado sobre os quadrinhos, os livros, os filmes e séries que marcaram o meu ano. Mas nos últimos anos, curiosamente, eu tive experiências definidoras com jogos. Em 2021, eu fui completamente dominado pelo RPG Stella Glow no meu 3DS. E em 2022, eu me permiti conhecer duas franquias que muita gente falava. Metal Gear, no meu PlayStation 3, e Advance Wars e... Bom, digamos que essas são histórias para outros vídeos futuros, caso vocês gostem desse formato. Mas em 2023, o jogo que me acompanhou, marcou e, sem sombra de dúvidas, moldou o meu ano, foi uma gloriosa surpresa. Pokémon Heart Gold. Um jogo velho, de uma franquia famosa, que eu sempre odiei. Então, chega mais, que eu vou te contar tudo sobre como foi toda essa história e como tudo isso aconteceu. Vamos começar a história do início. Para começar, Pokémon! Literalmente a franquia mais rentável da história. E faz sentido? Afinal, não importa qual seja o seu Pokémon favorito, vai ter uma pelúcia, um boneco, adesivo, alguma coisa bocó para você gastar dinheiro com ela. E no momento, essa bagaça tem mais de 1000 personagens, e você pode ter certeza de que, não importa qual seja o mais ridículo, horroroso ou sexilento, vai ter alguém que ama do fundo do coração qualquer um desses bichos. E eu sou uma cria dos anos 2000, a década de desenhos japoneses feitos para vender alguma coisa para criança. Eu já comentei algumas vezes de como eu fui um caso de exímio sucesso de Yu-Gi-Oh!, Bakugan e Beyblade. Mas Pokémon nunca gostei. Como a maior parte das pessoas, a minha relação com Pokémon começou com o desenho. E era sempre a mesma coisa. Ash e companhia chegam em algum lugar, conhece o Pokémon do episódio e algum personagem que veio lá do jogo. A equipe Rocket faz minis para roubar Pokémon, não conseguem e a Turminha da Alegria segue para a próxima cidade. Fim, próximo episódio. Mesmo pro mini Regis de 5 anos, aquilo era bocó demais. Sinceramente, o mundo de Digimon sempre me atraiu muito mais. Até porque não tinha como ser diferente com todas as aberturas sensacionais que os animes de Digimon sempre tiveram. E sempre me falaram que os jogos de Pokémon eram muito, muito bons. Bom, um dia eu comecei a trocar cartas, caras e até baratas de Yu-Gi-Oh! Por jogos de 3DS que um amigo que tinha. E um dia ele queria o meu Scrap Twin Dragon. E ele não tinha mais jogos que realmente me interessasse pra pegar com ele. Só tinha sobrado Pokémon X. E bom, sobrou esse, então eu acabei dando uma chance. E resumindo a história, eu detestei. Mas outro dia eu conto como é que foi isso. Porém, lá para meus 15 anos, um dia eu visitei minha prima. E ela me virou e falou: "Ai, da última vez que você veio, você esqueceu esse jogo aqui." E aí eu falei: "Mas esse jogo não é meu." Aí ela: "Agora é." E foi assim que eu adicionei esse cartuchinho perdido de Pokémon Heart Gold à minha, até então, pequena coleçãozinha de jogos. E ele ficou lá parado, pegando poeira por todos esses anos. Até eu comecei a colecionar jogos de GameCube. E tem até um vídeo no canal já explicando como é que foi essa história e como é que é a minha relação de amor com esse forninho prateado. E óbvio que, algum momento, eu comecei a pensar: será que eu vou comprar o Zelda pra minha coleção? Porque eu também cheguei a jogar o Ocarina do Tempo 3D no meu 3DS. E não gostei, mas teve alguma coisa no Princesa do Crepúsculo que me atraía demais. Bom, com o tempo eu comprei o Princesa do Crepúsculo. E um dia eu posso até fazer um vídeo contando como foi a minha história com esse jogo. Mas digamos que eu mais gostei da experiência. Mas entre todos esses anos, eu sempre falei que eu não gostava, e na verdade que eu detestava, Zelda e Pokémon. Mas sempre teve alguém que me falava: "Mas você só jogou um jogo? Como é que você pode falar que eu odeio a franquia inteira se você só jogou um jogo dela?" E foi assim que eu comecei a comprar todos os Zeldas de GameCube para poder reclamar direito dos jogos. Mas e Pokémon? Zelda tinha mais jogos mais baratos, mas Pokémon, baratos mesmo, eram só os jogos 3DS. Todos os outros, quanto mais velhos são, mais caros ficam. Mas acabou que eu tinha, um Pokémon guardado aqui para experimentar e começar a minha jornada de reclamação até conseguir os outros jogos a um preço decente. E assim tudo começou. Os anos me ensinaram algumas coisas.
Uma delas é que arroz e uva passa não ficam bons nunca juntos. Outra delas é que os protagonistas dos jogos Pokémon têm nomes oficiais. Pois é. E desde que eu aprendi isso, eu me arrependo profundamente de ter batizado meu personagem do Pokémon X de Regis. Então, assim que eu coloquei e comecei o meu jogo de Pokémon Heart Gold, eu coloquei o nome do personagem de Ethan, porque afinal esse é o nome dele. E a segunda coisa que eu fiz foi escolher Chikorita como meu Pokémon inicial. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei mais dos Pokémon de planta aos de água ou de fogo. Apesar de que eu sempre preferi a cor azul, a verde, eu sempre gostei de coisas relacionadas à natureza verde. Então, árvores, folhas, musgo e coisa do tipo. E assim comecei a minha partida de Pokémon Heart Gold. E durante 4 longas horas eu me forcei a avançar no jogo. Até que eu comecei a ganhar uns níveis, eu peguei uns Pokémons, quaisquer, nota pra compor minha equipe. Mas sempre tentando variar para ter um time um pouco mais variado. Até que em algum momento a história avançou e me deram um ovo. E esse ovo que te dão logo no início do jogo eclode e saiu um Togepi, um Pokémon do tipo psíquico e voador. Mas eu não sabia disso ainda, porque ele tem asas quando ele sai do ovo. E pra você, e que assim como eu sabia absolutamente nada de Pokémon, pra mim também tanto fazia ele ser do tipo psíquico e voador. O que tem? Dane-se. Não quer dizer nada pra mim. Com o tempo eu fui avançando, eu peguei um Sandslash, peguei um Geodude, pipipi, popopô. Até que em cada ginásio que eu vencia, eles me davam um item. Claro, aquele textinho de parabéns por ter vencido e tal, cada um com sua personalidade, mas eles me davam um item. E eu descobri que na verdade esses itens eram uma paradinha para ensinar golpes aos Pokémon. Aí que eu me liguei que dava para ensinar um Pokémon voador a voar. E, tipo, não adiantava tentar ensinar o meu Geodude, que é só um pedaço de pedra com um rosto e braços, a voar. Ele não vai voar. E eu percebi que o meu Togepi podia aprender a voar. Então eu ensinei meu Togepi a voar. E isso começou a facilitar muito a minha vida na ida e volta de cidade em cidade para comprar coisa e completar as missõezinhas que tem no jogo. Eu não sei dizer exatamente quando, mas eu percebi que em alguma hora eu tava me divertindo. Eu comecei a comparar os golpes que meus Pokémons aprendiam a evoluir e comecei a perceber que eu estava decidindo com muita cautela qual golpe deveria ser esquecido e qual golpe deveria ficar. Eu comecei a perceber que golpes diferentes funcionavam melhor em Pokémons diferentes. Por exemplo, o meu Togepi ainda, que com o tempo virou Togetic, ele massacrava Pokémons lutadores com seus ataques de dor de cabeça, psíquicos e do Professor Xavier. Mas ele era um absoluto cocô contra bichos de gelo. E foi aí que a minha jornada Pokémon realmente começou a decolar. Comigo percebendo esses detalhes em relação à mecânica do jogo e percebendo que, tá bom, a história pode até ser nada demais, mas essa mecânica de luta de bicho e tal, não é que ela tá me agradando bastante? Desde que eu tenho condições de manter o meu hobby, eu não coleciono só os jogos em si, o jogo. Eu coleciono o aparelho, o console. E eu sempre adorei os portáteis da Nintendo. E eu tenho diversos comigo, inclusive esse aqui que é o meu da infância, que eu comprei com 9 anos. Foi a primeira coisa cara realmente que eu comprei juntando minha mesada ao longo de quase 2 anos. E uma hora, em 2020, eu ganhei esse DSi usado. Ele já estava lascado, com um pedaço de tinta faltando, com um pixel morto na tela e com um dos gatilhos sem funcionar. Mas como ele não tinha sido meu até então e ele já chegou a mim meio zoado, ele me pareceu a opção perfeita para levar sempre comigo por aí. Eu já comentei algumas vezes, mas eu vivo no meio do Rio de Janeiro e eu estudo do outro lado da Baía de Guanabara, numa cidade chamada Niterói, ou Nikit, para os mais íntimos. Isso quer dizer que eu passo muito tempo em ônibus, barca, carro ou ônibus indo e voltando das minhas aulas. E eu passo mal lendo em movimento, então por isso que eu nunca li livro ou quadrinho nessas idas e vindas. Mas por algum motivo a minha tolerância para jogar é até que bem alta. E eu descobri isso jogando Advance Wars que nem um maníaco durante todo o ano de 2021 nessas idas e vindas. E acabou que eu fiz o mesmo com Pokémon. Na verdade,
até que muito mais. Porque com o tempo eu fiquei totalmente viciado nessas duas bagacinhas juntas, nessa união profana de plástico e circuitos. Eu joguei isso aqui indo pra faculdade, eu joguei indo pra sala, eu joguei na sala, joguei no intervalo, joguei voltando da faculdade, joguei em casa, de dia, de tarde, de noite. E em todo lugar que eu ia, eu joguei. Eu joguei no parque, na praia, no karaokê, em aniversário. Qualquer momento livre que eu tivesse, eu estava jogando essa bagaça. Junto com esse jogo em específico, esse DSi azulzinho aqui velho de guerra se tornou item indispensável no meu inventário. Junto com o meu cantil de água, o meu caderno de notas, a minha chave de casa e meu celular, estava lá, todos eles juntos, sempre comigo, com esse DSi aqui. Além disso, cada vez que eu tirava esse DS do bolso e abria a tela e começava a jogar, em qualquer lugar, eu podia estar em qualquer lugar, começou a se tornar comum até que alguém comentasse sobre isso. Pessoas da minha idade, na maioria das vezes, mas comentavam a nostalgia que sentiam vendo eu jogar com isso aqui. Me perguntavam o que eu estava jogando, qual era meu time, em que parte do jogo que eu tava, se eu já tinha jogado outros jogos, até mesmo quanto custava um DS, se valia a pena, as diferenças. Enfim, eu acabei conhecendo bastante gente por causa disso aqui. E por mais incrível ainda que pareça, eu até cheguei a ajudar a realizar um sonho do amigo meu da faculdade e da namorada dele. Mas isso aí é história pro vídeo de Advance Wars, se é que vai acontecer. Aliás, se vocês quiserem que eu comente e faça mais vídeos nesse formato, comentando um jogo específico com mais profundidade e a minha experiência no jogo, comenta aí. E claro, curte, comenta, se inscreve aí, doidos, que aí eu faço mais vídeos desse tipo. E conforme eu ia avançando no jogo, eu cheguei em lutas mais difíceis. Eu me dedicava cada vez mais a treinar os meus bichos de bolso. E comecei a prestar atenção na ordem que eles entravam na luta, no momento de trocar cada um deles, quando passar de um pro outro. Na hora exata de chamar pra luta para dar o golpe exato para vencer cada líder de ginásio, cada chefão e cada desafio que o jogo me proporcionava. Eu comecei a reparar que tipos de ataque combinavam com quem, como variar os movimentos, o valor de movimentos que não são exatamente ofensivos, como movimentos que afetam os status. E eu descobri que eu absolutamente amo golpes de envenenamento. E eu aprendi com várias pessoas, presencialmente mesmo, a melhor forma de capturar Pokémon com o Cypher, por exemplo. Eu aprendi que a Nidoqueen é uma máquina destruidora se você coloca o Earthquake nela. Terremoto. Que os itens equipados a cada Pokémon podem fazer toda a diferença no jogo. Como funciona a mecânica de calendário, dia e noite, como burlar ela e muitas outras coisas. Cheguei a passar dias no mesmo lugar tentando pegar o Ho-Oh, a ave lendária do fogo, e eu consegui. Eu passei dias e dias ouvindo a rádio Pokémon, onde eles anunciam onde cada Pokémon pode ser encontrado, onde ele foi avistado e tal, pra tentar pegar meu Pokémon favorito, Gardevoir, o famoso Pokémon puto, e ainda não consegui. Mas logo logo. Acabou que esse DSi aqui, sujo, gasto, se tornou parte do meu dia a dia. E uma parte muito gostosa. Cada intervalo que eu tinha na faculdade, qualquer 10 minutinhos antes de dormir, qualquer momento era um momento para eu jogar com um sorriso no rosto na maior parte do tempo. Óbvio, a não ser quando eu me aproximava de lutas mais tensas e coisas mais desafiadoras do jogo. E assim, de pouquinho em pouquinho, meus Pokémons foram se tornando mais fortes. Eu passei do nível 50. Eu terminei o jogo principal, que é na região de Johto, ou Kanto, sei lá. Eu venci a Elite dos 4 sem tantas dificuldades quanto achei que eu teria. E eu passei para a segunda parte do jogo, em outra região. Se a primeira era Johto, essa era Kanto, se a primeira era Kanto, essa era Johto. E admito que no quesito história o jogo se tornou um bocado menos interessante do que a primeira parte. Mas em questão de mecânica foi bem mais interessante, porque agora eu sabia o que eu estava fazendo. Ou quase isso. E eu consegui aproveitar muito mais cada luta que eu tinha. Mesmo com os NPCs e pessoal que só apareciam no meio do caminho para atrapalhar a minha ida e vinda de cada cidade. Até que eu cheguei na Elite dos 4 de novo, na Victory Road, onde ao final se encontram os maiores vídeos do jogo. E aí, mais uma vez, eu tive que fazer uso do meu caderninho, que nem eu fiz na outra Elite dos 4. Na base da tentativa, erro e acerto, eu fui anotando
qual o melhor golpe para cada Pokémon, cada golpe que eu deveria usar, cada adversário, o momento certo para fazer as trocas e como fazer para ir vencendo cada desafio. E foi assim que o meu caderno de desenhos passou a ficar cheio de setas e nomes de bicho de bolso lá nas últimas páginas. E logo comecei a perceber que eu tava me aproximando do fim do jogo. Eu não sei como, mas em algum momento eu acabei ficando sabendo do segredo do que acontece no topo do Monte Silver. E eu cheguei até lá. E aí eu percebi que eu precisaria treinar e evoluir os meus bichos para tal altura desse desafio. Cara, foram incontáveis dias e dias andando no matinho e triturando o jogo sem parar para ter XP suficiente. Para chegar no nível 60, que foi quando eu falei que eu achava que eu tava à altura do desafio. Com todo o meu time no nível 60. Cara, foi bem cansativo. Eu não tinha mais nada pra fazer no jogo. Eu já tinha um time que eu queria. Eu já tinha concluído o modo história. Eu já tinha vencido todos os rivais do meu nível. Só tinha me restado uma última tarefa. E tentar, até eu conseguir superar ela. E eu admito que eu até que me orgulho desse processo de superar esse desafio. Eu me senti numa dessas montagens de treinamento de filme ou anime. Mas essas montagens são bonitas em filme, com edição, com música e tal, mas na vida real foi chato pra cacete. Até que um dia, um fatídico dia, uma quarta-feira, mais um dia em que eu tava só mais praticando, treinando, tentando ver qual golpe funcionava bem contra aquele treinador lendário. Até que a minha Nidoqueen enfrentou o Pikachu dele, era sempre assim que começava. Aquele maldito rato que, se ele usasse aquele maldito golpe, ele derrubava a minha dinossauro porradeira com uma porrada, independente do que eu fizesse. Mas, dessa vez, o ataque dele não matou com golpe. Eu dei o golpe que eu dava pra dar mais dano nele, e eu derrubei o Pikachu com uma porrada só. Naquela hora eu parei tudo. Era a hora. Era exatamente agora. Era a chance que eu precisava. O meu hiperfoco se ativou como nunca. O mundo parou de ter cor, de ter cheiro, de fazer sons. Nada mais existia. Eu não estava mais sentado numa cadeira, num quarto, encarando duas telas de LCD rodeadas em plástico cheio de circuitos. Eu estava ali, naquela montanha nevada, frente a frente, com outro treinador, fazendo as escolhas certas para que o meu time vencesse o maior e último desafio de toda aquela jornada de meses que se estenderam. Cada escolha tinha um peso absurdo. Cada ponto de vida dançava na fronteira entre a glória e a derrota. Cada Pokémon que eu derrotava me aproximava mais e mais do fim da minha jornada. E cada um dos meus companheiros que caía era uma gota de suor tensa que escorria pela minha face. Até que houve um movimento em falso. O último Pokémon dele acaba usando um golpe que causa coice, ou seja, ele leva dano logo depois de realizar o golpe. E esse coice acabou dando um dano maior do que o esperado. O Pokémon dele cai, sem energia para lutar. Ele estava sem Pokémons hábeis para continuar a luta. Eu venci. Eu recebi os parabéns silenciosos do meu rival. A tela escureceu. Os créditos começam a subir. Mais uma vez. Eu venci Pokémon Hearth Gold. Haviam literais anos que eu não urrava de felicidade, de orgulho e de satisfação. Eu me levantei, estiquei as mãos, gritei, fiz realmente estardalhaço, uma felicidade, uma celebração, uma comemoração de todo aquele momento. Foi um momento glorioso, puro êxtase, por instantes deliciosos de satisfação do meu esforço. Mas pouco a pouco, um detalhe crescia na minha mente. Eu havia chegado ao fim da minha jornada Pokémon e da minha amizade com esse jogo. Ao longo dos meses com esse jogo, eu fiz força para não usar guias ou sites para concluir o jogo, desafios e coisas do tipo. Mas depois que eu venci o maior desafio, eu procurei, sim, o que mais havia para se fazer no jogo. Porque, essencialmente, eu tinha zerado ele. Eu concluí a sua história. Eu superei seus desafios. Contudo, eu vi que ainda tinha coisas a se fazer. Eu ainda quero pegar alguns dos Pokémons lendários. Eu ainda quero capturar a minha queridinha Gardevoir. Eu ainda quero conseguir um número de todos os líderes de ginásio que eu já derrotei e lutar mais uma vez com todos eles.
Eu não tenho pretensão nem vontade, muito menos saco de completar a Pokédex. Leva tempo demais, é muito chato, ficar triturando o jogo sem parar, e não de uma forma divertida. Mas tudo isso é basicamente trivial, sabe? É só questão de dias até que eu coloque esse cartucho numa capa que eu arranjei pra ele, colocar ele na estante e deixá-lo descansar, junto com os outros jogos que eu tenho. E eu sei que não são muitos dias que restam até isso acontecer. Devo fazer um meia-culpa. Eu admito que eu subestimei o quanto os jogos dessa franquia podem ser divertidos, engajantes e profundos. A história realmente não é nada demais, é bem simplesinha mesmo. Longe de ser alguma coisa realmente complexa ou com reviravoltas. Mas a jogatina em si é fenomenal. E, modéstia à parte, se você tem uma experiência como a minha, sinceramente eu não teria condições de dizer que você não teve uma verdadeira jornada Pokémon. Quando eu comecei a me dar conta de que eu estava perto de encerrar o jogo, eu legitimamente me senti triste. Pois quando acabasse toda a minha jornada, todo o meu tempo com o jogo, eu estaria órfão de jogo que pudesse me acompanhar em todos os lugares da forma como esse jogo me acompanhou. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou concluindo meus objetivos pessoais no Pokémon Heart Gold. Mas eu já decidi qual será o próximo jogo que vai me acompanhar e que eu vou me dedicar de verdade. Só basta saber se ele vai conseguir me prender que nem essa criancinha aqui. O que, sinceramente, eu ficaria muito surpreso se acontecesse. Mas vamos ver o que me espera. Antes, eu queria jogar todos os Pokémon, assim como todos os Zelda, só por birra até. E para reclamar e poder estar certo nessa minha reclamação. Mas agora eu estou legitimamente interessado em conhecer mais desse mundo tão vasto de Pokémons e criaturas lendárias e bichos que controlam o fogo, a terra, a água, o ar e formas de criação. Será que o Pokémon Black and White realmente tem uma história tão boa assim como todo mundo fala? Será que o Pokémon Emerald é tudo isso que dizem? Será que as versões alternativas de Pokémons que temos no Sun e Moon realmente são tão divertidas quanto parecem? Só o tempo vai dizer. Só o tempo que eu terei para experimentar todos esses jogos e conhecer a fundo todos eles. Mas até mesmo que esses jogos sejam excepcionais, fenomenais, nada vai apagar esse sentimento especial que eu tenho por Pokémon Heart Gold. O Pokémon que chegou despretensiosamente e acabou dominando o meu ano de 2023. E, sinceramente, deixou ele muito mais especial, sem sombra de dúvidas. Mas por enquanto, vamos jogar mais um pouquinho. Esse vídeo foi muito diferente de tudo que eu já vi nesse canal. Eu tive que usar métodos que eu nunca usei de edição, de gravação e tudo mais, e de ver roteiro. Então, por favor, comente o que você achou dessa minha forma de abordar videogames. Eu sempre quis falar mais de jogos desse canal e eu espero que esse tenha sido um formato acertado. Que vocês tenham gostado da experiência e que tenha sido tão interessante e divertido pra vocês quanto foi pra mim de gravar e escrever e produzir todo esse vídeo como um todo. Vamos lá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero, sinceramente, que eu tenha ficado interessado em conhecer um pouquinho dos portáteis que podem acabar se tornando grandes e valorosos amigos inanimados. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, volta aqui semana que vem, que eu faço um vídeo muito legal pra você. E eu vejo você no próximo vídeo e... falou!